Amém? Pode sentar, por favor. Deus abençoe vocês. Abre a sua Bíblia, por favor, em Provérbios, capítulo 10. Hoje eu vou ensinar para você um conceito de uma palavra que nós usamos muito na igreja, mas as pessoas entendem essa palavra de uma forma errada, com um conceito errado. E é por essa razão que muita gente ao longo do caminho desanima, desiste na fé, fica no caminho, enfim. Provérbios 10, versículo 22. Abre aí, por favor. Diz: a bênção do Senhor enriquece, e com ela Ele não traz desgosto. O que é a bênção? Deus disse a Abraão: sê tu uma bênção. Ele também disse: abençoarei os que te abençoarem. O que significa a palavra bênção? Bom, vamos falar o que as pessoas entendem que é essa palavra, ok? Pessoa comprou uma casa e ela diz: essa casa é a minha bênção. Ela comprou um carro e diz: esse carro é a minha bênção. Fui abençoado com esse carro, fui abençoado com essa casa, fui abençoado com esse dinheiro. As pessoas, elas têm a ideia de que a bênção é algo tangível, algo material, algo que ela pode ver, que ela pode tocar, conquistar. Mas a bênção não é o que você conquista. A palavra bênção se refere à autorização. Autorização. Presta atenção. Quando uma pessoa é abençoada, é porque ela foi autorizada para algo. Por exemplo, eu esqueci de fazer isso antes da gente casar. Eu não aconselho ninguém fazer. Eu esqueci de fazer. Eu esqueci de pedir a mão da Andréia para o pai dela. Eu já deduzia que ele já tinha abençoado o nosso casamento. Já deduzia isso. Mas até hoje a Andréia fala para mim: você não pediu a minha mão para o meu pai. Não é? Por quê? É interessante o homem ir até o pai e a mãe para pedir a bênção deles, para poder namorar sua filha, para poder sair com ela, para depois poder casar, noivar. Ele pede a autorização, ele quer a sua bênção. Então, abençoar é autorizar para algo. O que é uma bênção financeira? É a pessoa ser autorizada por Deus para prosperar em meio à crise, em meio à miséria, em meio aos problemas do mundo. Ela é autorizada para prosperar. A bênção na família. A esposa abençoada, ela é autorizada para cuidar do seu marido, dos seus filhos, para criá-los no bom caminho, para tornar os seus filhos homens e mulheres de Deus. Ela foi autorizada. O pai abençoado, ele é o homem autorizado
a criar seus filhos no caminho correto. Então aqueles filhos criados por um pai abençoado serão filhos de bem, homens de bem, mulheres de bem, pessoas honestas, pessoas de índole, porque ele foi autorizado por Deus para aquilo. Autorizado, olha, você tem a bênção da cura, quer dizer, a pessoa está autorizada a curar os doentes. Quando Jesus abençoou os apóstolos, os 12 apóstolos, e disse para eles: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, todo aquele que crê e for batizado será salvo, e todo aquele que não crê será condenado. Sobre os enfermos porão as mãos, serão curados. Ele estava abençoando-os, estava autorizando eles a fazer a obra de Deus. Então bênção é autorização. Deus te autoriza para alguma coisa. Amém, gente? E quando ele abençoa, ele autoriza uma pessoa para ir e fazer. Por exemplo, olha, Isaac foi abençoado. Antes de Abraão morrer, lá em Gênesis 25, diz que Abraão abençoou Isaac. Ele era o filho que lhe agradava, mas Abraão tinha outros filhos. O Abraão, ele tinha várias concubinas, e de cada concubina ele tinha filhos. Ele tinha um filho de uma egípcia, que era o primogênito dele. Não era o filho da promessa, mas era o primogênito, Ismael. Mas Abraão preferiu abençoar Isaac, porque ele era o filho da promessa. Depois da morte de Abraão, eu contei para vocês, veio uma crise sobre a terra onde eles moravam, uma seca muito grande, o solo rachado, não tinha jeito de progredir ali. Então Isaac, o filho abençoado, ele pensou: vou para o Egito com a minha família, senão meus gados vão morrer, minhas ovelhas vão morrer, nós vamos definhar. E Deus disse para Isaac: não desças ao Egito, fica na terra que eu te ordeno, porque aqui eu te abençoarei. Ou seja, eu estou te autorizando a prosperar nessa terra de miséria. E a Bíblia diz que com essa autorização, Isaac semeou naquela terra e colheu 100 vezes mais, num tempo de miséria, porque ele foi autorizado por Deus para aquilo, para prosperar. Amém, gente? Nem todas as pessoas que frequentam as igrejas são de fato abençoadas. Muitas pessoas que frequentam igrejas, elas são ouvintes, elas participam da congregação, ouve a palavra, gosta, louva, mas ela não é abençoada. É o caso daquela pessoa que você vê que ela trabalha, é aquela criatura que vive ralando a vida toda, ela trabalha pra caramba, acorda de manhã cedo antes de todo mundo, trabalha muito, se cansa, não tem tempo para o casamento, não tem tempo para a família, não tem tempo para os pais, não tem tempo para férias, não tem tempo para descanso, mas ainda trabalhando desse jeito, não prospera. Paga as contas, mas não prospera. Trabalha, mas não é abençoada, não é abençoado. Por quê? Se a bênção do Senhor enriquece
e ele não traz desgosto com ela, quer dizer, ele dá uma riqueza, mas não uma riqueza que vai causar desunião, briga dentro da tua casa, separação no teu casamento. Não. Tudo que Deus faz é bom. Repita, tudo que Deus faz é. Tudo que Deus faz é. Tudo que Deus faz é bom, é perfeito. Então, quando Ele abençoa alguém para enriquecer, essa pessoa, junto com a riqueza, não tem desgosto. Muito pelo contrário, ela tem prazer, ela se deleita naquilo que Deus lhe dá. Amém, gente? Mas como se adquire ou se obtém a bênção de Deus? Primeiro, você tem que agradar a Deus. Você tem que agradar a Deus. Abraão abençoou Isaque, porque Isaque era o filho que lhe agradava. Isaque foi abençoar o filho que ele se agradava mais. Quem era o filho que ele se agradava mais? Esaú. Ele acabou abençoando Jacó, porque Jacó fez aquele, enrolou, passou na frente. Mas o filho que o filho que Isaque se agradava mais, a Bíblia diz que a mãe gostava mais de Jacó e o pai gostava mais de Esaú. Então o pai queria abençoar o filho que ele se agradava mais. A mãe preferia o outro. Mas quem tinha o poder de transmitir a bênção era o pai. Depois de muito tempo, Jacó, que teve os seus filhos, seus 12 filhos, ele abençoou José. José abençoou os seus filhos. Você está entendendo? Sim ou não? Foi abençoando. Presta atenção nisso. E cada um que era abençoado, ele tinha a autorização para liderar a família, todos os demais tinham que obedecê-lo. Noé abençoou 2 filhos e amaldiçoou um. Os filhos abençoados prosperaram. O filho que não teve a bênção teve que se submeter, ainda que ele trabalhasse muito, que ele ralasse muito, ele não prosperava. Entenda, o abençoado, ele já tem a vantagem. Então a primeira coisa é agradar a Deus, porque Deus só vai abençoar o filho que lhe agrada. Ele não vai abençoar o filho rebelde, ele não vai abençoar o filho reclamão, o filho murmurador, o filho que não é esforçado, a filha que não é esforçada. Ele sempre vai abençoar o filho que lhe agrada e lhe dá prioridade em todos os assuntos, em todas as escolhas. Ele sempre vai abençoar aquele que escolhe viver pela fé, e não pela dúvida, e não por aquilo que vemos, por aquilo que escutamos da rua, que escutamos dos outros, mas pela fé. Porque observe que muitas pessoas vivem ansiosas, nervosas, vivem mal, deprimidas, ainda que frequentando as igrejas. Eu atendi muito obreiro, muito pastor com depressão. Atendi já muito obreiro doente, mas doença de nervoso. Por quê? E a que se deve isso? No descuido com a nossa vida espiritual.
Nós começamos a nos envolver tanto com os problemas que estão à nossa volta, deixamos esses problemas nos rodearem e nos envolverem nosso pensamento. E quando percebemos, nós não estamos lendo a Bíblia, que é o alimento espiritual, não estamos nos alimentando, não estamos achando tempo para ir à igreja como deveríamos, para poder buscar a Deus, estar próximo, ouvir a palavra dEle, ser disciplinados, ensinados nos assuntos da fé. Se a nossa fé ela é fraca, a dúvida sempre vai prevalecer. Então, muitas pessoas que frequentam as igrejas vivem olhando para os seus problemas, olhando para as suas dificuldades. E querido, querida, presta atenção, problemas, todos nós vamos ter. Não é porque você se torna um cristão, uma cristã, que os problemas agora vão acabar para você. Não! Só não tem problema quem já morreu. Enquanto nós estivermos aqui, nós vamos enfrentar problemas, vamos enfrentar lutas, dificuldades. É por isso que precisamos da bênção de Deus. Para triunfar, porque o problema vai vir para você, vai vir para mim, vai vir para o macumbeiro, vai vir para um bandista, vai vir para o espírita, vai vir para todo mundo, para o ateu. Os mesmos problemas, as mesmas lutas no casamento, as mesmas lutas quando seus filhos ficarem adolescentes, as mesmas lutas financeiras, as mesmas crises financeiras, tudo o que o mundo passa, o cristão também vai passar. Se todo mundo vai passar, então pelo menos eu quero ter uma vantagem na hora de começar a luta. Eu quero ter uma vantagem que os outros não vão ter. E essa vantagem é a bênção de Deus. Quando eu digo viver pela fé, um dia eu ensinei para vocês aqui que a fé está ligada à obediência à palavra de Deus. É muito fácil obedecer e fazer o que Deus manda quando tudo está dando certo, quando o panorama é favorável. Por exemplo, deixa eu dar o exemplo do dízimo. É mais fácil dar dízimo ou devolver o dízimo a Deus, ou a obra de Deus, quando o trabalho está progredindo, quando o dinheiro está entrando, quando está sobrando, quando não vai fazer falta. É mais fácil obedecer quando o panorama é favorável. Mas quando o panorama é todo desfavorável, é todo negativo, e não tem um sinal de melhora, não há um sinal. Você lembra quando parou de chover em Israel? Quando Elias foi lá para a casa da viúva de Sarepta? Depois do Monte Carmelo, que Elias encarou os profetas de Baal e venceu esses profetas, ele disse para o rei: vai para o palácio, porque vai chover, vai voltar a chover. E Elias foi para o monte, dobrou o joelho e orou, pedindo para chover. E disse para o servo dele: vai lá no topo do monte e olha para ver se tem algum sinal de chuva. O servo dele subiu, desceu e disse: não tem nenhum sinal. Elias dobrou o joelho de novo, orou outra vez e disse para o rapaz: vai de novo. E de novo, e assim 7 vezes. Imagina aquele servo dele subindo o monte, descendo, subindo o monte, descendo, subindo o monte, descendo, 7 vezes. Como é que estava a perna desse cara?
Na última, ele chega para o profeta, isso foram palavras do servo dele, hein? Ele diz para o profeta: olha, eu vi uma pequena nuvem que sobe do mar, mas olha, do tamanho da palma da mão de um homem. Não é grande coisa, é uma pequena nuvem. Mas ainda não tendo sinal, ou sendo um sinal infimamente pequeno, o profeta diz para ele: agora desce correndo esse monte todo. Se ele pensou que ia descansar, desce correndo, alcança o rei, porque vai vir uma tempestade que vai ser muito forte. Manda ele correr para o palácio. E veio a chuva. O problema é quando a pessoa desiste, porque ela está orando, está lutando, mas ela quer ver um sinal. Meu Deus, me dá um sinal de que eu tenho que continuar dando dízimo. Meu Deus, me dá um sinal de que eu tenho que me batizar. Meu Deus, me dá um sinal de que eu tenho que fazer isso. Me faz sonhar que eu tenho que fazer aquilo. Pessoal, o sinal é a palavra de Deus. Deus mandou. O sinal é a palavra. Deus disse: faça isso que eu vou fazer aquilo. Esse é o sinal. O sinal não é visão, o sinal não é sonho, o sinal não é mistério, o sinal não é revelação, o sinal é a palavra. E nós obedecemos pela fé. Quando você precisa de um sinal, é porque você não está mais vivendo pela fé. Você precisa ver alguma coisa, precisa sentir alguma coisa para poder agir. Esse é o problema. Esse é o erro que muitos cristãos cometem. E por isso não são abençoados. Nem para prosperar, nem para restaurar o casamento, nem para curar seus filhos. Não são abençoados. Então como é que a gente obtém isso, essa bênção? Abre lá em Deuteronômio 28, porque há várias bênçãos, como eu falei: bênção para a família, bênção para a saúde, bênção financeira, bênção para derrotar os inimigos. São várias bênçãos, são várias autorizações que Deus dá, são várias autorizações, mas todas elas dependem da obediência. Todas elas dependem de quê? Fala bem forte. Obediência. E para obedecer tem que ter fé. Viver pela fé, não esperar sinais. Se, olha a condição: atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Você tem um negócio? Bispo, eu tenho um salão, eu tenho um negócio. Tá bem. E quantos outros salões tem? Ah, tem milhares. Pois é, ele está dizendo que se você obedecer, ele vai te exaltar mais do que todos os outros salões, mais do que todas as outras lojas, mais do que todos os outros negócios, mais do que todos os outros comércios. Ah, mas o meu é pequenininho. Ele está dizendo: se você me obedecer, eu vou te exaltar mais do que aquele mercado grandão lá. É isso que ele está falando. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Quer dizer, todas essas autorizações. Todas essas autorizações. Bendito serás tu na cidade, e bendito serás no campo. Não importa em que lugar onde você estabelecer o seu empreendimento ou aquilo que tu quer fazer, ali você vai ser autorizado para prosperar. Amém? Bendito
o fruto do teu ventre. O que é o fruto do ventre? Os filhos. Os filhos. A bênção familiar. Autorização para cuidar dos teus filhos. Sabedoria. Vamos lá. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, que é do teu trabalho, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Ele aqui falando para agricultores, gente da pecuária. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, e bendito ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros, em tudo que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. O Senhor te constituirá para si povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. O Senhor dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sob juramento a teus pais, prometeu dar-te. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e cumprir. Não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os servires. A obediência irrestrita à palavra de Deus, à voz dele, te abençoa. E aqui você vê várias bênçãos em vários aspectos da vida, mas são decorrentes de obedecer a voz de Deus. Amém, gente? Aí a gente entra em outro ponto. O primeiro são as pessoas que frequentam as igrejas e não são abençoadas. Agora, há pessoas que são abençoadas, mas tampouco prosperam, tampouco produzem, tampouco mudam de vida. Ela sabe que é abençoada porque ela obedece. Se tem uma campanha, ela pega um envelope, faz um voto. O homem de Deus disse, olha, como o profeta disse para a mulher, a viúva de Sarepta, olha, você vai fazer isso aqui, você vai ser abençoado, tu vai prosperar. A mulher creu e obedeceu, e as coisas multiplicaram. Então a pessoa, ela vem à igreja, tem uma campanha, ela participa de uma, de outra, todas as campanhas, ela participa de todos os votos, ela faz corrente, ela dá o dízimo, ela obedece, e por obedecer ela é abençoada, mas essa bênção não se reflete, não aparece. O que acontece? Porque apesar de ser abençoada,
ela não prospera. Apesar de ser abençoada, não consegue trazer o seu filho para a igreja. Apesar de ser abençoada, não consegue converter seu marido, sua filha, seu filho, não consegue libertar ninguém, não consegue nem se curar da doença, mas é abençoada. Por que será? Você sabe por quê? Não? Semana que vem eu conto para você. Fique de pé no seu lugar, não vou falar hoje não. Semana que vem eu conto por quê. Hoje você entende o que é a bênção. É a autorização para prosperar, a autorização para algo. O abençoado é o autorizado. E aquele que é a bênção? Deus disse para Abraão: "Sê tu uma bênção". O que é ser uma bênção? É você ter condição de autorizar a outros. Um profeta de Deus é uma bênção. Por quê? Ele profetiza na vida de alguém e diz: você vai fazer tal coisa e vai acontecer tal coisa. E a pessoa faz, ela foi autorizada, ela faz e acontece. Não queira apenas ser abençoado para um trabalho, abençoado para isso. Queira ser a bênção. Porque sendo a bênção, você autoriza outros a serem felizes. Você tem a condição de autorizar teus filhos, tem condição de autorizar teus amigos, tem condição de autorizar alguém que se aproxima de você, para que essa pessoa também seja feliz. Amém? Feche os seus olhos, em nome de Jesus. Se de repente, por algum motivo, você tem falhado com Deus, você tem sido desobediente em algo,